Tricolor de toda a terra está no ar, o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o Resenha Express. Você já se inscreveu no canal? Se não, dá essa moral pra gente, se inscreve aí no Resenha. É muito importante que vocês se inscrevam, deixem aí a sua inscrição, o seu like, faz toda a diferença para esse trabalho aqui. Pedir também para a galera que está aí para não esquecer o hype nesse vídeo. O hype, você puxa o comentário para o lado, clica em hypar e ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas, tá bom, galera? Então fica esse pedido aí. Nosso Resenha Express hoje está nervoso, hein? Mas a gente vai começar aqui falando sobre uma ação importante aí do Fluminense, que foi a antecipação do pagamento das dívidas trabalhistas, né? Uma matéria aqui do GE traz um pouco sobre isso, uma ação importante do Fluminense. O Fluminense está antecipando, né, pagamento de dívidas trabalhistas. Ele vai realizar um leilão de 10 milhões no Tribunal Regional do Trabalho. Está aqui, ó, que o Fluminense realizou nessa última quinta-feira um leilão de 10 milhões, né, que é quase 20% do saldo devedor atual, estimado em 55 milhões de reais, né? Adotado em 22, o RCE é um mecanismo da SAF que o Fluminense aderiu. O Fluminense paga todo mês 1,3 milhões mensais da dívida dele trabalhista, além de parcelas fixas de 4,8 milhões por ano. Com isso, com essa antecipação, o Fluminense estima aí economizar algo em torno aí, de 10 milhões de reais, que é o objetivo do Fluminense, tá? Tá aí, ó, o pregão tem como orçamento 5 milhões, que será voltado a credores com créditos superiores a 1 milhão, com a exigência de deságio de mínimo de 30% sem teto máximo. Aí vai falando aqui também que isso foi impulsionado pelas receitas extraordinárias do clube, e o clube estima aí essa diminuição aí, na verdade, essa diminuição da dívida baseada no pagamento do juro, amortização de juros. Então, uma boa iniciativa aí do clube, aí, muito importante. Dando sequência, a galera já tem, segundo o Jornal Dia, trouxe aqui uma matéria aqui importante, né, do Jornal Dia. Parece que tem mais um, tá? Mais um clube interessado aí no Júlio Fidelis. O jornalista Daniel Browne, né, que é botafoguense lá do canal Browne Fogo, né? Ele também tem um canal dele pessoal. Ele trouxe a informação que está sendo divulgada aqui pelo Jornal Dia, de que o Fidelis interessa também o Atlético Mineiro. É mais um clube que estaria interessado aí no Júlio Fidelis, né? O jornalista trouxe a informação, né, que o lateral direito de 18 anos está sendo sondado pelo Atlético. O Atlético teria interesse no jogador, né? Mas aquela história, ter interesse em contratar é algo completamente diferente, né? Você ter o interesse em contratar. Tem um abismo muito grande entre as duas coisas. Eu volto a falar o que eu falei no meu vídeo de ontem, né, do Resenha de Qualquer Lugar, que o Fidelis, para ele sair do Fluminense para um time brasileiro, é praticamente impossível, a não ser que tenha ponte. O cara vai lá para a Europa e depois, numa ponte, volta aí para o futebol brasileiro. Para mim, na minha opinião, se não for desse jeito, não rola nada. Então, não acredito, sinceramente, né, nessa possibilidade, não. Tá bom, galera? Outra informação de Fluminense aqui, né? O clube lançou uma nota desmentindo o jornalista Gabriel Amaral acerca da contratação do Rubem Lescano, do empréstimo do Rubem Lescano, né? E que o jogador não jogaria mais essa temporada pelo Fluminense. O clube fez questão de emitir nota oficial desmentindo o jornalista, dizendo que o jogador segue no clube. Assim, quando essas narrativas o clube corre logo para desmentir, gente, por experiência que eu já tenho, é porque tem fundo de verdade, porque provavelmente a notícia é verdadeira, senão o clube não sairia desesperado para negar isso, né? Tem sido o modus operandi do Fluminense, principalmente contra jornalistas que o clube não gosta, eles irem com muita sede ao pote para desmentir notícias que jornalistas que eles não curtem, né, no caso a gestão Mário, dão. Então, assim, tem fundo de verdade nisso aí, com certeza, embora o clube tenha saído a público dizendo que não tem negócio, tá bom? Esse é meu ponto de vista, ninguém tira isso de mim, porque pela experiência que eu tenho nessa brincadeira aí de 4 anos com o canal. Galera, o Luiz Beldia tem uma grande dúvida, né, pra zaga, né? Com a saída do Freitas, a dúvida dele é se o Ignacio vai ser o titular ou o Igor Rabelo. Por que isso? Porque nos treinos ele tem gostado muito do Igor Rabelo, que tem se destacado mais do que o Ignacio nos treinamentos,
E eu posso garantir para vocês uma informação que eu tive que se o Igor Rabelo tivesse inscrito na Copa do Brasil, provavelmente ele seria o titular com o Thiago Silva nessa ausência do Freitas e não o Ignacio. Como ele, né, não está inscrito na Copa do Brasil, o Zubeldia considera a possibilidade de pôr o Ignacio porque o Ignacio estaria preparado para os jogos da Copa do Brasil caso o Freitas não pudesse jogar ou caso ele optasse por um outro zagueiro. Então, o fato do Igor Rabelo não estar na Copa do Brasil é um fator que dá ao Zubeldia um ligeiro favoritismo para ele com o Zubeldia, embora o Zubeldia tenha gostado mais nesse momento das atuações no treino do Igor Rabelo, segundo essas informações que eu recebi. Então essa dúvida a gente só vai ter ela dirimida 1 hora antes do jogo, mas é uma dúvida realmente palatável, né? O Igor Rabelo eu acho que é melhor zagueiro que o Ignacio, é melhor zagueiro que o Freitas também, mas a gente não sabe o que esperar também, né? Essa que é a realidade, né? Então não dá para cravar muita coisa aí nessa situação do Igor Rabelo ou do Ignacio, enfim. Para fechar o Resenha Expresso de hoje, mais curtinho, cara, Celso Barros deu uma declaração pesada a respeito de Ganso, cara. Ele falou do Ganso, coisa bem pesada, e ontem ele esteve no Jornada KTO 1902 falando dos projetos dele, das propostas dele, e olha só o que ele soltou sobre Paulo Henrique Ganso. Se liga aí na fala do Celso Barros. Ficou 3 anos no Fluminense, entendeu? Futebol, eu não pode falar. Em qualquer empresa você fala, mas no futebol... E a gente sabe, por exemplo, que o Ganso é um jogador que destrói vestiário. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Sons. Né? Vai lá, aquela carinha dele e tal. Agora tá jogando. Aí vamos lá. Aí você pega... Ouviram, galera, o que ele falou? Vamos dizer, chamado... Vocês ouviram o que ele falou? Essa parte que foi braba, hein? Ele falou claramente que o Ganso é um cara que destrói vestiário. Ainda falou aquela carinha dele de sonso, não sei o quê. Rapaz, Celso jogou uma merda no ventilador aí, pesada sobre o Ganso, tá vendo? Ele deixou claro aí que o Ganso é um cara que destrói vestiário. O que vocês têm a falar sobre isso? Para vocês é surpreendente essa informação de que o Ganso é um cara que destrói o vestiário? Quero que vocês comentem aí o que vocês acharam dessa fala do Celso. Assim, minha opinião basicamente sobre isso. Não estou entrando no mérito se o Ganso é um jogador que destrói o vestiário ou não, isso aí eu não vou entrar nessa seara. Agora, isso não é complicado para um cara candidato à presença do Fluminense falar de um ativo do clube, um jogador que ele pode ser o chefe já no próximo ano, dizer que ele é sonso, que ele destrói vestiário, né? Vocês não acham que isso é um pouco complicado para um cara que quer ser presidente do clube falar? Esse é o tipo daquela coisa assim da falta de feeling, né? De time na hora de publicamente se manifestar. Para muita gente isso vai ser visto como franqueza, uma coisa legal, mas eu acho que para um cargo político ele tem que ter um decoro. Se ele não tiver decoro, se ele não tiver uma liturgia do cargo, fica muito complicado. Eu particularmente não gosto, acho que isso é o tipo da coisa que você tem que ser mais reservado, né? Isso é ruim também para ele politicamente, porque o Ganso tem muitos adeptos, pessoas que amam o Ganso, né? O Ganso é quase como um líder de uma seita, assim, né? No bom sentido, como o Diniz também é, aqueles caras que conseguem ter fãs que são fãs apaixonados. Então ele falar algo desse tipo pro Ganso, eu acho que foi uma bola fora aí do Celso politicamente falando, e também uma bola fora no que se refere à expectativa dele na liturgia do cargo. Enfim, tô falando aqui com uma análise política, tá? Não tô fazendo aqui se ele é certo, se ele tá errado. É uma análise de cenário político. Agora, que vai surpreender muita gente essa fala dele aí. Eu acredito que muita gente não imaginava que o Ganso poderia ser um cara que desestabiliza vestiário. Você se surpreendeu? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa fala do Celso. Vocês acharam que foi uma fala correta, se não foi, enfim. Fica aí para vocês falarem. Beleza, galera? Esse foi o Resenha Express, Saudações Tricolores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera!